Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Reuniões cristãs. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, porque se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 9, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Então, de fato, é algo extraordinário. Moisés proibiu a comunicação mediúnica, porque não havia como regulamentar, organizar, disciplinar, instruir os médiuns numa atividade harmonizada, equilibrada. Mas ainda assim, nós vamos observar que os fenômenos continuavam existindo e sempre existiram. Você não pode proibir o que não existe. Se Moisés proibiu, é porque havia comunicação entre os dois planos. Só que os médiuns
sem nenhuma instrução, naturalmente usavam equivocadamente a mediunidade. Nós vamos ver, inclusive, na época de Paulo, pessoas utilizando a mediunidade para ganhar dinheiro, o que é ridículo. E se não tivermos cuidado, ainda no século XXI vai ter gente que vai pedir dinheiro, que vai cobrar, que vai fazer não sei o quê. Vai haver sempre um interesse financeiro. E não pode. A mediunidade tem que ser de graça. Dai de graça o que de graça recebeste do plano espiritual, porque o plano espiritual não fica cobrando esse ou aquele valor para nos socorrer, para nos amparar, para nos atender no socorro às aflições. Ora, então por que, que o médium deveria cobrar? Então, sempre que o médium cobra ou se interessa por alguma remuneração, é tudo por conta do médium, pela ignorância do médium, que não sabe o perigo que está correndo e os problemas que estará arranjando com relação à vida futura. Porque a mediunidade é para ajudar, é para socorrer, é para amparar, é para esclarecer, é para curar, é para consolar, mas sem interesse de dinheiro. Tipo Chico Xavier, 70 anos de mediunidade com Jesus, sem ganhar nada, sem cobrar nada. Sempre viveu às custas do próprio trabalho. Depois de aposentado, às custas da sua aposentadoria. Mas toda a atividade mediúnica sempre foi gratuita, inclusive a psicografia dos livros, sempre que ele terminava um livro, ele doava os direitos autorais para instituições de caridade e editoras vinculadas com esse propósito. De maneira que um bom exemplo de mediunidade com Jesus é o Chico Xavier, porque não houve nenhum interesse de caridade material. A caridade foi sempre moral. Evidentemente que às vezes chegava alguém com fome, alguém chegava precisando de alguma coisa, e na medida do possível a pessoa era sempre atendida. E sempre tinha uma fila grande para conseguir alguma coisa, alguma roupa, algum alimento. Mas tudo doação, tudo de graça. Então é muito importante que haja essa consciência, que temos que dar de graça o que de graça recebemos do mundo espiritual. E o Emmanuel vai chamando a atenção para nós que todos nós, cristãos do século XXI, continuamos igualmente buscando o auxílio, o recurso, o amparo, a instrução do mundo espiritual, e com em diversas modalidades. Nos centros espíritas, por meio da psicografia, da psicofonia, nós vamos conseguindo orientação e instrução. E também o centro espírita sempre atende os desencarnados, e por meio da mediunidade. E conversamos com as pessoas que estão fora do corpo de carne, no sentido e com o propósito de esclarecê-las, para que se libertem dos sofrimentos, das aflições que carregam ainda como miasmas e resquícios da última encarnação. E é muito triste nos depararmos com alguém que odeia, com alguém que se vinga, com alguém que persegue, estando fora do corpo de carne. Muito triste, porque a pessoa já tem 50% para entender o mundo espiritual, que não tem morte, que a vida prossegue, porque a própria sobrevivência dela após a morte do corpo, a própria ressurreição, é a comprovação da imortalidade. Ora, o que falta então é acrescentarmos a questão moral para o aproveitamento do tempo, o aproveitamento da vida e a aplicação dos ensinamentos do Cristo de Deus, que vem nos trazer a gloriosa oportunidade de aprendermos a amar, perdoando, ajudando, socorrendo e esquecendo as ofensas, perdoando 70 vezes, 7 vezes o mesmo ofensor, amando o amigo, mas amando também o inimigo e até orando por aquele que nos persegue
e nos calunia. Então, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Porque é o próprio Cristo que volta e comunica-se diretamente, materializando-se, tornando-se visível e tangível. Ele ratifica a questão da imortalidade que o evangelho dele tanto fala e tanto se baseia. Sem vida futura, sem imortalidade, o evangelho não tem o menor sentido. Não é? Como é que vamos observar bem-aventurados que choram porque serão consolados? Serão consolados onde e como? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mas quando e como? Se as misérias e as desgraças continuam caindo sobre a pessoa. Mas ele está se referindo à vida futura, à eterna vida, porque nós sempre estivemos vivendo a vida eterna, ora no corpo de carne, ora fora dele. Mas às vezes passamos um longo tempo na carne e um tempo às vezes semelhante fora do corpo de carne, mas com muito pouco aproveitamento das questões morais, espirituais e intelectuais. Ora, aí acontece o comprometimento com as vítimas, nossas vítimas, e também com as leis de Deus. Por isso que temos que buscar quanto antes a reconciliação com os adversários, exatamente para que nos libertemos de todo o mal. Então, a partir da ressurreição, a comunicação com o mundo espiritual meio que ficou autorizada por Jesus, onde Moisés proibia, ele vem sem falar nada e comunica-se com Moisés e Elias, dois espíritos encarnados. Ora, Moisés proibia, mas ele próprio veio falar com o Cristo, já desencarnado, e também Elias. Moisés proibia, mas nós vamos encontrar o Cristo conversando com Moisés e com Elias. Nós vamos encontrar o Cristo conversando também com espíritos loucos, perturbados, cheios de ódio no coração, e não obstante a cultura que já carregavam consigo. Tanto que não eram espíritos ignorantes totalmente, porque nós vamos ver na cidade de Gadara, Jesus conversa com um espírito que obsidiava um homem, que vampirizava um homem, e Jesus perguntou para ele, como te chamas? E a voz respondeu lá dentro das pedras, nos chamam legião, porque nós somos muitos. Mas antes de Jesus perguntar, logo que Jesus se aproximou das pedras, os espíritos falaram através do médium, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Então eles sabiam de Jesus, que aquele ali era Jesus, e nem os sacerdotes judeus sabiam, tanto que prenderam e mataram, e sabiam também do Deus Altíssimo, porque eles fazem essa citação, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Então identificou que aquele era Jesus e também identificou o Altíssimo, como Jesus sendo Filho do Altíssimo. Então é algo extraordinário a comunicação de Jesus com esses espíritos sofredores, enlouquecidos pelo ódio, pela vingança, e também Jesus conversando com Moisés e Elias. Ora, então ele inaugurava e ratificava com a própria ressurreição a possibilidade da comunicação entre os que estão no corpo de carne com aqueles que estão fora do corpo de carne. Então isso é algo extraordinário para nós outros hoje que lidamos, que nos comunicamos com os irmãos e irmãs que estão fora do corpo de carne em reuniões específicas, em reuniões cristãs, como deu o título da paz no Emmanuel. Por que isso é importante falar? Porque no centro espírita nós temos, por exemplo, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, reuniões cristãs onde conversamos com os espíritos,
mas nós declaramos de viva voz que nós estamos ali reunidos em nome de Jesus. Em nosso nome não poderíamos ficar nem 5 minutos, não daríamos conta. São milhares e milhares de espíritos que perseguem o Evangelho, que perseguem o Espiritismo, que perseguem os centros espíritas, que perseguem os médios. E, se fosse em nosso nome, nós iríamos enlouquecer logo, logo. Então, nós nos reunimos sempre em nome de Jesus. Agora, a reunião em nome de Jesus, como diz Emmanuel em outra página, não é só uma questão verbalista. Ah, estamos aqui em nome de Jesus. Não adianta. O nosso comportamento moral, os nossos desejos, propósitos, pensamentos, palavras e atos terão que ser em nome de Jesus 25 horas por dia. Não é só na hora da reunião que vamos fazer cara de bonzinhos, né? De discípulo, de aprendiz, não. Tem que ser 25 horas por dia. O pensamento voltado para o bem, a palavra do bem e também as ações deverão ser do bem. Ora, mas nós não vamos conseguir 100% desses sagrados recursos. Ora, mas o princípio da sabedoria é a busca da sabedoria, como está lá no Eclesiastes. Mas observemos, quando nós estamos buscando, quando nós estamos procurando, quando nós estamos vivenciando aquelas situações em nome de Jesus, nós estamos como iniciados e, portanto, amparados pelos trabalhadores de Jesus que organizam essas reuniões, eles mesmos trazem os espíritos que irão se comunicar e, evidentemente, que a reunião fica totalmente amparada por essa espiritualidade superior que organiza esses encontros. E alguém poderá dizer, ué, mas por que os espíritos superiores não conversam com os mais desgraçados, sofredores, perturbados, vingativos, odientos, que estão perseguindo ou obsidiando alguém? Mas eles não percebem a presença dos superiores. Mas eles percebem a nossa presença, que somos tão inferiores quanto eles, e em certos casos até piores do que eles. Então eles encontram facilidade no diálogo conosco, porque há uma semelhança no processo evolutivo. Ora, eles não perceberiam a presença, nem conseguiriam ouvir os superiores, porque o campo mental vibratório do superior é em outra faixa. Eles não perceberiam, mas percebem a nossa presença. E dialogam, naturalmente, quando provocados, exatamente porque nós estamos numa situação assemelhada à deles. Não somos superiores a eles. Aí fica fácil o diálogo com o pessoal que está fora do corpo de carne e que há pouco tempo também estava igual a nós aqui, no corpo de carne, com diversos problemas e dificuldades. E agora, com a situação do ódio, da vingança, o campo mental baixou o nível mais ainda. Ora, então fica fácil para dialogar conosco, mas para dialogar com os superiores, não. Não perceberiam, nem os veriam e também não conseguiria ouvi-los. Por isso, eles são levados para os centros espíritas para receberem instruções, orientações e se libertarem, ainda que temporariamente, daquela situação degradante, deprimente, de ódio, de vingança, de perseguição, de busca da justiça com as próprias mãos, que é o que mais acontece. Ora, mas nós não temos argumento próprio e declaramos isso para eles na reunião, mas utilizamos o argumento do Evangelho. Esse argumento do Evangelho é universal, serve para todo mundo. Pode ser o mais sábio ou menos sábio, o mais criminoso ou menos criminoso. O Evangelho alcança todos nós com facilidade. Aí utilizamos o argumento do Evangelho. Então, diz Emmanuel, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Por que Moisés proibiu?
porque não tinha como orientar o povo naquela situação. Nós vamos ver, por exemplo, na época de Paulo, Paulo chega numa cidade e imediatamente o espírito utilizava uma menina que era escrava e o senhor dela a explorava em adivinhações, em fenômenos mediúnicos e cobrava caro. Vivia às custas da menina, sua escrava, à custa da mediunidade dela. Quando Paulo de Tarso chegou na cidade, os espíritos que usavam a menina identificaram Paulo como cristão, como alguém superior que estava por ali. Aí Paulo dialogou com eles e ordenou que eles deixassem a menina. Paulo tinha autoridade moral para tanto. Ora, aconteceu isso. O que o dono da menina fez? Porque o ganho dele acabou. O que ele fez? Ele vai se queixar com o juiz da cidade. E o juiz então manda prender Paulo. Olha que coisa, hein? E manda chicotear em praça pública, porque afinal de contas tirou o ganho daquele homem, né? Interferiu ali na corrupção que aquele homem fazia para ganhar dinheiro. Aí Paulo foi preso. Não é? Muito, muito interessante isso. Foi ótimo Paulo ter sido preso, o juiz ter condenado. Por quê? A várias chicotadas em praça pública. Porque todo mundo ficou sabendo que Paulo interferiu e desvinculou aqueles espíritos daquela menina. E ela, então, não adivinhava mais nada, não percebia mais nada, e o seu proprietário não ganhava mais dinheiro às custas dela. Então foi ótimo, porque comprovou a influenciação espiritual, ou seja, o fenômeno mediúnico que estava ocorrendo ali. Nada melhor do que a própria justiça prender e chicotear a Paulo. Foi ótimo, porque aí comprovou, ratificou, deu carimbo de verdade, que eram os espíritos que foram afastados que faziam aqueles fenômenos, e não a menina. Porque com o afastamento deles, ela não adivinhou mais nada, ela não viu mais nada, não ficou sabendo de mais nada. Então, maravilha, as chicotadas que o juiz mandou dar em Paulo em praça pública e prendê-lo, porque aí ratificou, comprovou a questão mediúnica. Então, desde a ressurreição do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Evidentemente que nós temos que procurar executar tudo da maneira mais equilibrada possível e sem nenhum interesse material. Não é? A mediunidade tem que ser gratuita. O objetivo tem que ser o socorro espiritual, a ajuda, a cura das enfermidades, a consolação, a instrução das revelações trazidas pelo próprio mundo espiritual, que nada cobra. Com que direito que o médium, então, vai cobrar? Normalmente, o médico que faz isso vai terminar louco. Se não ficar louco nessa encarnação, fica na próxima, porque ele terá tanta culpa nas costas e tanto arrependimento corretivo pressionando que vai adoecer. Então é melhor que não brinquemos com a mediunidade. É coisa muito séria e muito digna e para ajudar o próximo, para revelar as verdades do mundo espiritual.